De Luca, quando você percebeu que tinha uma, não sei se a palavra é mediunidade ou uma espiritualidade diferente? Acho que foi desde a minha infância, né? Eu tinha algumas visões de espíritos que sentavam na beirada da minha cama, conversavam comigo, eh, e eu relatava isso aos meus pais. Eles ficavam um tanto preocupados, né? Porque eu não sabia como lidar muito com isso. Eles eram católicos? Eram católicos, né? Mas a minha irmã, quando nasceu, eu tenho uma irmã mais nova, ela teve um grave problema de saúde e chegou a ser desenganada pela medicina, recebeu até extrema-unção. Poxa vida. E os médicos afirmaram para minha mãe que ela podia levar minha irmã para casa para morrer em casa. E minha mãe, então, orientada por uma vizinha, levou a um centro, era um centro inclusive de Umbanda. E foi lá, e a partir dos tratamentos que ali foram realizados, né, a minha irmã se curou, está hoje aí com já 60 anos, já é avó de 2 netos. Então, embora católicos, a minha família começou a ter alguma ligação, né, com essa médium ali que orientava aquele centro espiritualista. E eu, então, acabei indo lá por tabela, né? E gostava daquilo, gostava de conversar com os espíritos, e ali fui recebendo algumas orientações, encaminhamento, né? E sempre muita curiosidade de saber sobre o mundo espiritual. Então, meu caminho começou por aí, né? Depois, por volta dos 13 anos, eu, por conta própria, comecei a ler alguns livros de Allan Kardec e fui me encaminhando para o Espiritismo, onde até hoje estamos aqui trabalhando, aprendendo, tentando melhorar a nós mesmos, né? Tentando nos reeducar espiritualmente e trabalhando, né, em favor da nossa própria evolução, fazendo alguma coisa que possa ser útil, né, nesse mundo hoje tão sofrido, com tantos problemas, com tantos desafios, né, onde, apesar de toda a evolução que a gente está tendo, né, as doenças se agravando, se multiplicando, os conflitos, não só os conflitos entre nações, mas os conflitos entre as pessoas, essa polarização, né? O crescimento da depressão, dos transtornos de ansiedade, enfim. Afora os problemas, né, materiais, de fome, miséria. Então, o mundo está sofrendo e eu me sinto feliz de alguma forma poder não resolver os problemas do mundo, né? Porque isso está fora de qualquer possibilidade humana, mas retribuir à vida o muito do que a vida me deu, né? Um lar com pais maravilhosos, nasci num lar simples, mas nunca me faltou um prato de comida, nunca me faltou um estudo, um livro, um conselho, nunca me faltou a saúde para eu poder realizar aquilo que eu me propunha na vida. Então a vida foi muito pródiga comigo. E eu me sinto devedor, né? Eu me cobro muito no sentido de, ao deixar aqui, eu preciso retribuir alguma coisa, né? Porque senão eu vou sair aqui dessa vida devedor, né? Recebi muito e não dei nada, né? E então é assim que nós estamos encaminhando, desenvolvendo esse sentimento de espiritualidade, de ajuda ao próximo. Quando o Chico Xavier teve as primeiras manifestações, ele conversava com os espíritos, ele era visto como esquisito, né? Sim. Ele mesmo disse que ele não entendia bem o que acontecia. Você chegou a viver isso também, ou pela doença da sua irmã, a família conseguiu entender um pouquinho melhor o que está acontecendo? Olha, a família entendeu, né? Mas minha mãe sabiamente sempre me orientava: filho, não conte isso para ninguém,
né? E eu mantinha assim essas visões, sensações, sempre muito ali em conversas estritamente com minha mãe, às vezes com minha irmã, depois de algum tempo, né? Mas da minha parte assim nunca foram visões que me causavam uma impressão negativa. Ao contrário, né? Eu sentia a presença muito amiga de espíritos bondosos, que me escutavam, que me incentivavam, que me traziam muita paz, serenidade. Então eu não via aquilo como alguma coisa ruim. Não pode ser ruim porque a minha sensação é boa, né? Então isso não me trouxe nenhum problema, né? Como às vezes acontece com algumas pessoas que têm visões assim, um tanto de aspectos espirituais negativos, né? Então comigo, graças a Deus, foi leve. Eles te davam orientação, inclusive, de como seguir a vida, falavam sobre pessoas doentes, o que ser feito, ou não era uma coisa assim? Não, não. Eram sempre conselhos em relação ao meu caminho, a ter paciência, a perseverar no bem, a estudar o Evangelho, né? Eles me estimulavam muito a estudar, a ler, né? A meditar, a refletir. Quer dizer, isso quando eu já estava lá mais ou menos próximo da adolescência, né? Mas às vezes eu sentia, acordava à noite, né? Uma entidade sentada na cama, me olhando, às vezes só me olhava, né? Com um ar de uma ternura paternal, de um carinho. E eu me sentia muito bem, porque na minha adolescência eu tive momentos de muito isolamento social, sabe? Eu não queria muito estar na rua, não queria muito estar com as pessoas, né? E eles me incentivavam, me faziam companhia, me incentivavam a me abrir para a vida, né? Me abrir para as pessoas, me relacionar, né? Então foram conselhos muito úteis para a minha vida.